Oi, bom dia. Alguns clientes pediram para eu explicar um pouquinho mais sobre essa lei do pertencimento. Então eu vou citar uma historinha, um exemplozinho que talvez fica mais fácil para quem nunca constelou poder entender um pouco melhor, tá legal? Então vamos supor aqui. Aqui tem um pai e uma mãe, né? Os dois chegaram juntos. Então, como nós falamos no vídeo anterior, nenhum dos dois manda mais ou menos, os dois mandam igual, pelo fato de ser um casal. Bom, esse casal se gostavam muito, né? Construíram uma vida, tinham intenção de ter filhos e tinham como profissão ser ladrão. A profissão deles era roubar. Então, todos os dias de manhã, eles acordavam, tomavam seu café e ficavam criando estratégias para fazer de uma maneira muito eficaz o seu trabalho, né? De ter um resultado bem positivo. E tudo certo, era o que eles acreditavam ser o melhor para eles. Mais tarde, eles tiveram uma filha, né, que eles amavam muito, e criaram essa menina dando para ela o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham, né, porque eles ganhavam muito bem, né. Então, essa menina, pelo fato de ter tido o privilégio de poder estudar, né, pelo fato dos pais poderem pagar, ela pôde e teve a opção, né, a oportunidade de conhecer outras realidades e ver que ela poderia ter muito dinheiro também, mas sem comprometer a liberdade dela, correndo o risco de ser presa. E conforme ela foi crescendo, amadurecendo isso, mais certeza ela tinha que ela não queria seguir a profissão dos pais de roubar. Aí quando ela completou 18 anos, o pai disse, bom, agora você já pode e deve ir trabalhar conosco. E ela levou um susto, porque ali ela ia ter que tomar uma decisão. Aí o pai disse, hoje nós vamos lá para a Praça 15, porque é dia de pagamento, a tua mãe vai para outro banco e eu vou ficar com você ali no Banco do Brasil, vou ficar nas escadarias da Igreja Catedral e você vai ficar de observação. Assim que uma senhora chegar, uma pessoa, uma vozinha idosa, né? Você vai ajudá-la a subir a escada, você vai lá, ajuda ela a pegar o salário e quando ela estiver distraída, você vai lá e pega o dinheiro. E tudo certo. Então o pai, chegaram lá na Praça 15, o pai foi para a escadaria da catedral e ela ficou ali observando quando chegavam as vozinhas mais debilitadas, né? E chegou. Então ela subiu com essa vozinha, fez o resgate do dinheiro. E aí essa vozinha agradeceu tanto, colocou ela lá em cima como uma pessoa muito iluminada, prestativa, que o mundo estava precisando de pessoas tão boas quanto ela. E aquilo ali, ela bateu no coração dela a certeza de que ela não queria seguir aquela profissão. Então ela não conseguiu roubar a vozinha. E a vozinha desceu a escadaria e foi embora. Aí o pai dela olhou para ela e ela só fez assim, que não tinha conseguido. Aí o pai dela disse, mas o que aconteceu? Aí ela inventou uma desculpa, disse que a vozinha não tinha levado o tal do cartão. Aí em seguida ela deu um jeito de torcer o pé e começou a dizer que estava doendo, teve que ir para casa. No outro dia, amanheceu com febre. E assim foi, ela foi enrolando esse pai para não ter que ir acompanhá-los e roubar, que era o que ela não queria. De certeza, ela tinha feito essa escolha para a vida dela. Mas ela também não tinha coragem de enfrentar esse pai e essa mãe e dizer que não era contra eles, e sim o que a alma dela estava pedindo para fazer diferente. Até que ela teve coragem, né, que ela não teve mais escolha,
Que aí o pai dela começou a dizer, tá, um dia tu entorta o pé, outro dia tu tá com febre, o que que tá acontecendo? Aí ela foi honesta e disse, eu não quero isso pra mim. Eu quero estudar, me formar, fazer faculdade. Aí o pai dela chegou e disse assim, olha, então tu é uma burra, né? Porque tu quer ganhar por mês o que nós ganhamos por dia. Então realmente tu não tem mais lugar nessa casa. E ela tomou a decisão e foi embora. Quando ela foi embora, ela realmente passou muito trabalho, mas ela conseguiu estudar, fez faculdade, né? Fez pós-graduação, fez mestrado, doutorado e chegou no topo. E óbvio, né, que nessa oportunidade ela teve a oportunidade de conhecer um cara. Então ela casou com esse cara, tão sucedido quanto ela. Só que quando ela casou com esse cara, ela não teve coragem de dizer para ele que os pais dela, né, os pais dela eram vivos, estavam vivos e tinham como profissão roubar. Ela não tinha essa coragem. Então ela fez o quê? Uma exclusão. Ela tirou o direito dos pais pertencerem. Ela negou a história dela. O tempo passou e elas tiveram uma filha. Veja, essa filha, como eu expliquei no outro vídeo, é 50% da mãe, 50% do pai. Então, consequentemente, 25% de cada avô e vó, né? Quando essa menina começou a ir para a escola, é óbvio que ela foi para uma escola de nome, porque os pais tinham dinheiro, né? Foi estudar lá no Catarinense da Vida, uma escola de pessoas com condições financeiras bem favoráveis. Essa menina começou a apresentar, então, o hábito de começar a roubar. Então, um dia ela roubava um lápis, outro dia ela roubava uma borracha, outro dia ela roubava um brinquedinho. E começou a ficar preocupante a situação. A mãe percebia, levava os brinquedos de volta, as borrachas, mas até que a situação saiu do controle, porque isso começou a ficar cada vez mais evidente. Então chamaram a mãe e falaram, muito constrangidos, né? Mas falaram que a menina estava tendo esse comportamento de pegar os brinquedinhos e que os outros pais estavam começando a ficar incomodados e orientaram a mãe a levar a menina numa psicóloga. A mãe levou, mas não teve coragem de dizer que os pais dela eram vivos e que tinham como profissão roubar. O máximo que essa mãe conseguiu dizer foi que os pais eram pobres e não tiveram condições de estudar. Então se deduziu que essa menina, por amor aos avós, roubava tudo que era lápis, caneta, para que esses avós estudassem, mesmo sem conhecê-los, mesmo sem saber nada deles. Fazia isso, né, por amor, por vibração mesmo. Só que o que aconteceu com essa menina mais tarde? Ela começou a ser excluída pelos amigos da escola, excluída pelos próprios professores, porque ela começou a ser mal vista. Até então que essa mãe tomou a decisão de constelar. E quando constelou, não deu outra. A representante, né, a pessoa que ela escolheu para ser representante da filha, foi exatamente, sem saber de nada, parar aqui, ó, no lado dos avós. Mesmo sem conhecer a história, mesmo sem saber o que aconteceu muito antes dela nascer, por amor, nós estamos conectados com os nossos ancestrais. E por amor, nós nos metemos num emaranhamento para querer salvar. Então, essa filha, mesmo sem saber o que tinha acontecido com a mãe e com os pais dela, por amor, ela sabia. Então, ela veio aqui
e honrou a dor dos avós, repetindo a história. Isso nós chamamos, dentro da constelação familiar, de amor cego. É quando eu repito a história, mesmo sem saber. Então, são aquelas crianças que você vai lá no hospital infantil e vê todas aquelas crianças comidas pelo câncer, sofrendo, mas estão lá pulando, brincando, super felizes, porque elas estão salvando os pais. É como se essa criança dissesse: por amor a vocês, mesmo que me custe a própria vida. Por amor a vocês, eu salvo vocês, mesmo que me custe a própria vida. Isso é o que nós chamamos de emaranhamento. É quando eu vou para a vida querendo salvar quem é maior do que eu. Toda vez que alguém quer salvar o outro lá atrás, que dentro da ordem da hierarquia são maiores, nós nos metemos no emaranhamento. Então, nessa historinha que eu contei para vocês hoje, aconteceu 2 desordens. Primeiro, a exclusão da filha quando negou que os pais eram vivos. Então, ela excluiu, onde causou a dor no descendente, que foi a filha dela. Então, nunca exclua ninguém. Isso é uma dor muito grande. E quando eu quero salvar alguém que é muito maior do que eu saio do meu lugar, né? Então, é a ordem da hierarquia. Quando eu saio do meu lugar, eu me meto no emaranhamento. Ficou mais claro para vocês? Veja, nada contra a filha não querer repetir a história dos pais. Ela tem todo o direito. Nós temos que seguir o que a nossa alma nos pede. Nós não temos que realizar sonhos de pai nem de mãe. Nós temos a nossa vida. A questão não foi ela ir para a vida que fez o emaranhamento. O emaranhamento ocorreu porque ela excluiu os pais. Certo, pessoal? Espero que eu tenha sido uma contribuição para você. E se deseja constelar, me procure em box. Um ótimo sábado. Tudo de bom para vocês.